Abril de 1947. O céu está coberto de nuvens pesadas e a fumaça do passado ainda parece flutuar sobre Auschwitz. Diante do crematório, uma forca se ergue em silêncio. Rudolf Höss, o homem que transformou o genocídio em uma rotina mecânica, caminha com passo firme para sua execução. Durante anos havia sido o diretor do maior campo de extermínio nazista. Não levantava a voz nem mostrava fúria. Sua arma era a frieza de um burocrata. Calculava trens, horários e cifras humanas com a precisão de um engenheiro. Mais de 1 milhão de pessoas passaram por suas câmaras de gás. O perturbador é a dualidade. Enquanto assinava ordens de morte assobiando trechos de ópera, à noite ajudava seus filhos com a lição de casa em uma casa situada a poucos metros da fumaça dos fornos. Entre a rotina familiar e o inferno organizado, Höss vivia como se ambos os mundos pudessem coexistir. Como um soldado sem glória se tornou o carrasco mais eficiente do século, que raízes marcaram sua infância para transformá-lo em símbolo do extermínio? Esta é a história de Rudolf Höss, a origem do carrasco. Infância, radicalização e entrada no nazismo. Rudolf Höss nasceu em 1900 em Baden-Baden, uma próspera cidade alemã. Filho único de um comerciante ex-militar, foi criado em uma família profundamente católica que o destinou ao sacerdócio. Sob a rígida disciplina de seu pai, desenvolveu uma personalidade introvertida e obediente, traços que definiriam seu comportamento adulto. A morte de seu pai em 1914, coincidindo com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, o libertou do destino eclesiástico. Com apenas 15 anos, falsificou documentos para alistar-se no exército, servindo na Frente Oriental e alcançando o posto de suboficial aos 17 anos, tornando-se um dos mais jovens a ostentar essa posição. Seus serviços lhe renderam a Cruz de Ferro de primeira e segunda classe. Durante esse período, testemunhou a brutalidade bélica e, possivelmente, o genocídio armênio, experiências que normalizaram a violência sistemática em sua mente. A derrota da Alemanha em 1918 e o humilhante Tratado de Versalhes geraram em Höss um profundo ressentimento. Como muitos veteranos desmobilizados, encontrou nos Freikorps, grupos paramilitares de extrema-direita, um espaço para canalizar sua frustração. Esses corpos, formados por ex-combatentes, caracterizavam-se pelo anticomunismo e pela oposição violenta à República de Weimar. Höss participou ativamente de operações contra insurgentes comunistas. Em 1922, após ouvir um discurso de Adolf Hitler em Munique, filiou-se ao Partido Nacional Socialista, sendo um de seus primeiros membros. Sua radicalização culminou em 1923, quando participou do assassinato de Walter Kadow, um professor acusado de traição. Junto a Martin Bormann, futuro secretário de Hitler, espancou brutalmente Kadow até a morte. Esse crime lhe custou uma condenação de 10 anos de prisão. Durante o encarceramento, refinou sua ideologia nacionalista e antissemita. Cumpriu apenas 5 anos da sentença, beneficiando-se de uma anistia política em 1928, que refletia o crescente poder dos grupos de extrema-direita na Alemanha pré-nazista. Ao sair da prisão, juntou-se à Artamannen-Gesellschaft, uma organização que promovia a vida rural e a pureza racial. Lá conheceu Heinrich Himmler, futuro líder da SS, e Hedwig Hensel, que se tornaria sua esposa. Ascensão na SS e aprendizado do terror. Com a ascensão de Hitler ao poder em 1933, Höss viu uma oportunidade de servir a causa nacionalista. Em 1934, aceitou o convite de Himmler para ingressar na SS, marcando o início de sua carreira como operador do sistema de campos de concentração nazista. Sua entrada coincidiu com a consolidação do regime, que começou a institucionalizar a repressão por meio dos campos de concentração. Dachau, estabelecido em 1933, tornou-se o modelo para os futuros campos. Foi ali que Höss iniciou seu aprendizado do terror sob a tutela de Theodor Eicke, o arquiteto do sistema concentracionário.
Eiche implementou um regime disciplinar baseado no terror sistemático, no doutrinamento ideológico e na eficiência administrativa. Höss absorveu meticulosamente esses ensinamentos, começando como Blockführer, responsável por um barracão de prisioneiros, onde aprendeu a aplicar castigos coletivos e a semear a desconfiança. Sua eficiência lhe rendeu uma rápida ascensão a Rapportführer, supervisionando contagens diárias que duravam horas ao ar livre. A brutalidade em Dachau não era arbitrária, mas metódica, uma lição que Höss aplicaria mais tarde em Auschwitz. Em 1938, foi transferido para Sachsenhausen como adjunto do comandante, onde aperfeiçoou suas habilidades administrativas e de controle. Um episódio de crueldade no inverno de 1939 a 1940, no qual ordenou que prisioneiros permanecessem ao relento em temperaturas abaixo de zero, causando a morte de dezenas, ilustra sua disposição de sacrificar vidas humanas para manter a ordem. Sua relação com Himmler se fortaleceu durante esses anos, e o Reichsführer SS o via como um subordinado ideal, disciplinado, metódico e ideologicamente comprometido. Essa conexão seria determinante para sua designação como comandante de Auschwitz. Auschwitz, de campo de detenção à fábrica de extermínio. Em 1º de maio de 1940, Rudolf Höss assumiu o comando de um novo campo de concentração perto da cidade polonesa de Oswiecim, que os alemães renomearam como Auschwitz. Inicialmente concebido para resistentes poloneses, ninguém imaginava que se tornaria o epicentro do genocídio mais sistemático da história. Höss reconheceu de imediato as vantagens estratégicas do local, um entroncamento ferroviário que conectava diversas regiões da Europa, amplos terrenos para expansão e isolamento suficiente para operar com discrição. Em março de 1941, Himmler visitou Auschwitz e, impressionado pela gestão de Höss, ordenou uma expansão significativa do campo. Durante essa visita, ou em reuniões posteriores, Himmler comunicou a Höss que Auschwitz seria designado como centro para a implementação da Solução Final, o plano para o extermínio dos judeus europeus. Höss recebeu a missão com a mesma eficiência burocrática que caracterizava toda a sua carreira. Não questionou a ordem, mas concentrou-se em executá-la com a máxima eficácia, com o objetivo de desenvolver um sistema de extermínio industrial que processasse o maior número de vítimas com o mínimo esforço logístico. Ele supervisionou a construção de Auschwitz II-Birkenau, um segundo campo projetado especificamente como centro de extermínio em massa. Seu planejamento refletia uma mentalidade industrial: maximizar o processamento de vítimas minimizando recursos e pessoal. Sob sua direção, os métodos de assassinato evoluíram. Em setembro de 1941, experimentou o Zyklon B, um pesticida à base de cianeto, no porão do Bloco 11 de Auschwitz I. Descobriu que o gás era mais eficiente e menos traumático para os algozes do que os fuzilamentos ou o monóxido de carbono. Satisfeito com os resultados, adaptou o crematório para funcionar como câmara de gás. No entanto, a capacidade logo se tornou insuficiente. Em Birkenau, foram construídas 4 grandes instalações de extermínio, cada uma com câmaras de gás capazes de matar até 2.000 pessoas simultaneamente e crematórios para eliminar os corpos. O processo foi aperfeiçoado até alcançar uma eficiência industrial assustadora. Os recém-chegados eram separados em 2 grupos mediante uma seleção rápida: idosos, crianças, mulheres com bebês, doentes ou fracos eram enviados diretamente às câmaras de gás, aos quais se dizia que iam tomar banho. Uma vez dentro, membros da SS introduziam o Zyklon B. Os Sonderkommandos, prisioneiros forçados a trabalhar nas instalações de extermínio, retiravam os cadáveres, extraíam objetos de valor como dentes de ouro e os incineravam. Quando a capacidade de incineração era insuficiente, como ocorreu durante a deportação em massa dos judeus húngaros em 1944, os corpos eram queimados em enormes valas ao ar livre. Höss administrava esse sistema de morte industrial
com a precisão de um administrador, mantendo registros detalhados, otimizando procedimentos e resolvendo problemas logísticos. A Ação Hus, o extermínio acelerado dos judeus húngaros. Na primavera de 1944, com a derrota alemã iminente, os líderes nazistas aceleraram o extermínio dos judeus. O objetivo central dessa última fase do Holocausto foi a comunidade judaica da Hungria. Rudolf Höss foi convocado novamente, já que era reconhecido por sua fria eficiência no manejo de operações genocidas em grande escala. Sua experiência era indispensável para executar a matança mais rápida e maior organizada pelo regime nazista. Após a ocupação da Hungria pela Alemanha, em março de 1944, Adolf Eichmann chegou a Budapeste para encarregar-se da logística das deportações. A operação foi oficialmente denominada Action Höss, uma referência direta ao próprio Höss. Ele retornou a Auschwitz em 8 de maio de 1944 com a missão específica de exterminar os judeus húngaros o mais rápido possível. Embora não tenha recuperado formalmente o posto de comandante, assumiu um papel especial como plenipotenciário de Himmler, controlando cada aspecto operacional e logístico do extermínio. Entre maio e julho de 1944, aproximadamente 430 mil judeus foram transportados para Auschwitz em mais de 140 trens. Para aumentar a eficiência, Höss ordenou a construção de uma nova plataforma ferroviária em Birkenau, a Rampa de Birkenau, localizada diretamente em frente às câmaras de gás. Essa otimização reduziu drasticamente o tempo entre a chegada das vítimas e sua execução. Nos dias mais intensos, o campo processou até 12 mil vítimas diárias, um número sem precedentes. Médicos da SS, como Joseph Mengele, decidiam com gestos simples quem viveria temporariamente e quem morreria imediatamente. Apenas entre 10% e 30% sobreviviam momentaneamente. O ritmo do extermínio superou a capacidade dos 4 crematórios existentes, e Höss autorizou a incineração em massa ao ar livre em enormes valas. O ambiente de Auschwitz durante esses meses era infernal, com fumaça preta e cheiro de carne queimada impregnando o ar. Esse fato evidenciou que, para a hierarquia nazista, exterminar os judeus era tão prioritário quanto a própria vitória militar. A operação terminou abruptamente no início de julho de 1944, quando o regente húngaro Miklos Horthy ordenou a suspensão das deportações sob pressão diplomática internacional, após ser parcialmente informado sobre o destino dos deportados graças ao relatório dos fugitivos, Rudolf Vrba e Alfred Wetzler. Em apenas 56 dias, essa operação nazista assassinou mais pessoas do que as que habitavam cidades como Amsterdã ou Nápoles naquela época. A captura de Höss e o conflito entre a justiça e a vingança. Em 11 de março de 1946, o esquadrão de Alexander chegou ao moinho. Seu objetivo era obter informações sobre o paradeiro de Höss, e não hesitaram em usar táticas de pressão. Os soldados interrogaram Hedwig e seu filho Klaus, a quem ameaçaram levar para a URSS para que fosse julgado. O terror tomou conta da família. No entanto, Hedwig e as crianças mantiveram a lealdade ao pai e se recusaram a revelar seu paradeiro. Hans Alexander, frustrado mas guiado por sua intuição, concentrou-se em um detalhe que lhe havia chamado a atenção. Höss havia trabalhado na fazenda do moinho por um tempo e conhecia bem a região. Na noite de 11 para 12 de março, Alexander e sua equipe retornaram ao moinho. Desta vez, a pressão foi mais intensa. Trancaram os filhos de Höss em um quarto, enquanto Alexander, com uma mistura de intimidação e manipulação psicológica, confrontava Hedwig. A ameaça de que seus filhos sofressem as consequências foi insuportável. Finalmente, Hedwig cedeu e revelou que seu marido se encontrava em uma fazenda próxima, escondido sob o nome de Franz Lang. Em 12 de março, ao amanhecer, o esquadrão de Alexander dirigiu-se à fazenda. Encontraram um homem de estatura mediana, com o rosto curtido pelo sol e pelo trabalho. Vestia um uniforme da marinha.
Quando o confrontaram com a possibilidade de ser Rudolf Höss, o homem negou categoricamente. Os soldados, no entanto, não acreditaram. Levaram-no para um quarto separado e, com violência brutal e sem remorso, começaram a espancá-lo. Torturaram-no sem piedade, lançaram-no ao chão, golpearam seu crânio. Alexander, que havia chegado ao local com a ira acumulada pelas atrocidades do Holocausto, não parou até que o homem admitisse sua verdadeira identidade. A tortura de Höss é um momento de grande complexidade na história. Alexander não se sentia culpado. Para ele, a justiça era a prioridade, e a violência era um meio justificado para obter a verdade. A brutalidade da captura de Höss não foi um ato sádico, mas uma resposta emocional à magnitude dos crimes que ele havia cometido. No entanto, essa violência levanta uma pergunta incômoda. É ético utilizar os mesmos métodos dos quais se acusa o inimigo para obter a verdade? A tortura de Höss, embora compreensível no contexto da época, cruza uma linha moral. Uma vez que Höss confessou, sua atitude mudou drasticamente. Mostrou-se cooperativo, detalhando seus crimes com uma frieza e precisão que assombraram seus captores. Em sua confissão, relatou o funcionamento de Auschwitz com uma minuciosidade burocrática, como se fosse um manual de operações. A tortura havia rompido sua fachada de Franz Lang e o havia obrigado a enfrentar a realidade de seu passado. O homem que se esconderá atrás de uma falsa identidade e de uma vida de normalidade foi forçado a confrontar o monstro que havia sido. O julgamento e o legado de Höss. Rudolf Höss foi julgado em Nuremberg e, posteriormente, extraditado para a Polônia para ser julgado por seus crimes. Seu testemunho nos julgamentos foi crucial para a história do Holocausto. Com sua franqueza desapegada, confirmou o extermínio em massa em Auschwitz, revelando detalhes técnicos sobre as câmaras de gás e os crematórios. Sua declaração tornou-se uma peça fundamental para desmontar a mentira dos negacionistas. Ao contrário de outros chefes nazistas que se refugiaram na negação e na mentira, Höss foi pragmático e direto. Não demonstrou arrependimento, mas apenas um homem que havia cumprido com seu dever. Em 16 de abril de 1947, nas primeiras horas da manhã, um silêncio tenso envolvia Auschwitz, um campo agora vazio de prisioneiros que se preparava para presenciar o último ato de justiça, a execução de seu antigo comandante, Rudolf Höss. Os sobreviventes e ex-prisioneiros haviam pedido especificamente que Höss fosse enforcado no mesmo lugar onde havia ordenado a morte de mais de 1 milhão de pessoas. Höss, escoltado por guardas poloneses, chegou à entrada do campo às 8 da manhã. Seu rosto, tipicamente inexpressivo, permaneceu impassível enquanto era conduzido ao edifício da antiga administração, onde uma vez tivera seu escritório. Em um gesto que contrastava com seus crimes, pediu e bebeu uma última xícara de café. Depois, foi levado ao Bloco 11, conhecido como o Bloco da Morte, um lugar onde milhares de prisioneiros foram torturados e executados sob suas ordens. A rota escolhida foi intencional, obrigando-o a confrontar os espaços que simbolizavam sua criminalidade. Enquanto isso, um pequeno grupo de testemunhas havia se reunido junto à forca, que havia sido construída perto do antigo crematório e da casa familiar de Höss, onde ele havia vivido com sua esposa e filhos enquanto supervisionava o extermínio em massa. Às 10 da manhã, Höss caminhou com passo firme em direção ao patíbulo, sem a ajuda dos guardas. Um padre o acompanhou, oferecendo-lhe os últimos auxílios espirituais. Embora Höss tivesse abandonado a fé anos antes, em seus últimos dias na prisão havia retornado à prática religiosa. Ao chegar ao patíbulo, Höss observou a estrutura. Uma plataforma simples mas funcional, com uma corda pendurada, semelhante a muitas que ele mesmo havia ordenado construir para os prisioneiros. Em um giro de justiça poética, agora enfrentaria seu próprio fim em um dispositivo semelhante. O promotor, Jan Sen, leu a sentença, que resumia os crimes pelos quais ele havia sido condenado. Pertença a uma organização criminosa, responsabilidade no assassinato de milhões de pessoas e crimes contra a humanidade.
Hus ouviu sem demonstrar nenhuma emoção visível. O carrasco colocou a corda em seu pescoço. Ao contrário de suas vítimas, Hus sabia exatamente o que o esperava. Foi-lhe dada a oportunidade de pronunciar suas últimas palavras, ao que respondeu brevemente: aceito meu castigo. Às 10 horas, o carrasco retirou o banquinho e Hus foi enforcado. 1 hora mais tarde, um médico certificou sua morte. Para os sobreviventes presentes, a execução representou o encerramento de um capítulo traumático, embora muitos expressassem que nenhum castigo poderia compensar o sofrimento infligido. O corpo de Hus foi retirado e suas cinzas, segundo algumas fontes, foram dispersas para evitar que sua tumba se tornasse um local de peregrinação para simpatizantes nazistas. A história de Rudolf Hus nos lembra que Auschwitz não foi obra de monstros inatos, mas o resultado de decisões humanas tomadas passo a passo. É um alerta sobre o perigo da desumanização e da obediência cega a um sistema que normaliza a violência. O estudo de seu caso é um lembrete da urgência de questionar ordens que contrariem os princípios éticos fundamentais. O caso de Hus é um exemplo pedagógico de como a banalidade do mal, um conceito cunhado por Hannah Arendt, pode transformar um homem aparentemente normal no arquiteto do genocídio. Obriga-nos a permanecer vigilantes diante de qualquer sinal de desumanização e a defender os princípios que nos tornam humanos. O legado de Rudolf Hus não é apenas uma história de horror, mas uma lição vital para o futuro.